Olá! Vamos mergulhar em uma das competições mais incríveis do século XX. Não foi uma guerra com batalhas em terra, não. Foi uma rivalidade intensa para conquistar a última fronteira, o espaço. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. A corrida espacial não era só sobre ciência e exploração, de jeito nenhum. Ela foi, na verdade, um resultado direto das tensões da Guerra Fria, uma verdadeira batalha para ver quem tinha a melhor tecnologia e, mais importante, a melhor ideologia. Ok, então vamos entender o contexto. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois. E o espaço? Bom, o espaço virou o palco perfeito. Uma nova arena onde as duas superpotências podiam mostrar sua força sem, de fato, entrar numa guerra de verdade. E aqui está o pulo do gato. A corrida era, no fundo, uma briga de ideias. Cada lançamento, cada marco alcançado era um recado para o resto do mundo. Uma tentativa de provar qual sistema era superior, o capitalismo ou o comunismo. E a sementinha de tudo isso foi plantada lá no desenvolvimento dos mísseis balísticos. E no comecinho, tinha um líder bem claro. O que é fascinante é que a União Soviética, com um programa super centralizado e usando a tecnologia de foguetes alemães que sobrou da guerra, simplesmente chocou o mundo. Eles conseguiram uma série de feitos que pareciam impossíveis na época, sabe? Foi um domínio inicial, assim, impressionante. O que realmente impressiona aqui é a velocidade das coisas. Pensa só, em questão de 4 anos, os soviéticos lançam o primeiro satélite, depois mandam o primeiro ser vivo e, o mais importante, o primeiro ser humano para o espaço. Cada uma dessas conquistas causou um verdadeiro alvoroço no Ocidente. Essa citação resume perfeitamente o clima da época lá nos Estados Unidos. O lançamento do Sputnik não foi visto só como um avanço científico, foi visto como uma ameaça. Isso gerou o que a gente conhece hoje como a crise do Sputnik. A resposta americana não foi simplesmente correr atrás e tentar copiar o que os soviéticos faziam. Não. Eles decidiram mudar completamente as regras do jogo. Estabeleceram um objetivo que era tão, mas tão audacioso que parecia coisa de ficção científica. O primeiro passo foi organizar a casa. A criação da NASA foi uma jogada totalmente estratégica. A ideia era centralizar os esforços, tirar o programa espacial das mãos de vários setores militares e colocar tudo sob uma única liderança civil, com foco total no objetivo. E aqui está o momento decisivo. Com essas palavras, o presidente Kennedy não só respondeu ao voo do Yuri Gagarin, ele redefiniu a linha de chegada. Foi uma aposta política gigantesca, né? Kennedy precisava de uma grande vitória para restaurar o prestígio americano. A corrida não era mais sobre quem chegava primeiro ao espaço. Agora era sobre quem chegaria primeiro à Lua. O discurso do Kennedy deu a largada para uma década de desenvolvimento simplesmente frenético. As duas nações levaram a tecnologia e a própria resistência humana ao limite do limite. Foi uma época de triunfos incríveis, mas também de tragédias devastadoras. Essa tabela mostra bem como a disputa era acirrada ali no meio dos anos 60. Enquanto os soviéticos ainda conseguiam alguns primeiros bem marcantes, tipo a primeira caminhada espacial, o programa Gemini dos Estados Unidos estava, metodicamente, construindo a base. Eles estavam aprendendo as coisas complexas, essenciais para uma missão lunar. Encontre o acoplamento em órbita, por exemplo. Pode não parecer tão glamuroso, mas era absolutamente fundamental para ir à Lua e, claro, voltar. É fundamental a gente lembrar que essa corrida teve um custo humano altíssimo. O ano de 1967 foi terrível. Os dois programas sofreram perdas devastadoras. Essas tragédias foram um lembrete brutal dos perigos gigantescos que estavam envolvidos e forçaram os dois lados a repensar tudo e a melhorar muito a segurança. A missão Apollo 8 foi um ponto de virada psicológico. Ao se tornarem os primeiros humanos a dar a volta na Lua, os astronautas americanos não só provaram que podiam chegar lá, como também deram ao mundo uma imagem inesquecível, o nascer da Terra visto do espaço. E com isso, o palco estava montado para o grande finale, a Apollo 11. A missão que finalmente tentaria cumprir a promessa de Kennedy e deixar as primeiras pegadas humanas na superfície da Lua. Essa é a data. O dia em que um esforço nacional de quase uma década, que envolveu o trabalho de centenas de milhares de pessoas, se resumiu a um único e histórico momento. Com essas palavras, que foram transmitidas ao vivo para uma audiência global de mais de 700 milhões de pessoas, Neil Armstrong pisou na Lua. A humanidade tinha chegado a outro mundo. O principal objetivo da corrida espacial tinha sido alcançado.
O pouso na Lua foi uma vitória tecnológica e política decisiva para os Estados Unidos, cumprindo aquele desafio lançado 8 anos antes. Mas a história não acaba aí, não. O que aconteceu depois que a corrida terminou? O mais surpreendente é que aquela competição intensa acabou abrindo as portas para uma cooperação que ninguém imaginava ser possível. Vamos ver como essa parceria se desenvolveu. Essa linha do tempo mostra uma transformação, assim, notável. Começa lá em 75, com aquele famoso aperto de mão no espaço, na missão Apollo-Soyuz. Depois a gente vê a colaboração na Estação Mir nos anos 90 e, por fim, a construção da Estação Espacial Internacional juntos. Aquela rivalidade toda se transformou numa parceria duradoura. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. O legado da primeira corrida espacial foi a colaboração internacional, mas agora, com mais gente nesse jogo, novas nações e até empresas privadas, a pergunta que fica no ar é: será que estamos testemunhando o começo de uma nova corrida para os céus?